voltando ao estudo de pH, a gente já sabe que para fazer o cálculo de pH, eu tenho que considerar a concentração de H+ e OH-. E para chegar nesse valor, eu vou precisar usar uma função matemática chamada de logaritmo, que está descrito aqui embaixo, tá? Esse logaritmo é a função que a gente usa para converter aquela potência 10 elevado a alguma coisa, tá? -6, -7, -8, e em um número, tá? Esse número aqui na potência de base 10, ele vai ser convertido em um número a partir dessas duas equações. Quando for ácido ou ácida, você calcula o pH, quando for base ou básica, você calcula o pOH. Uma vai estar relacionada com a outra. O que é o pH? É o potencial de hidrogênio ionizável, é o potencial hidrogênio iônico. E pOH é o potencial hidroxilo iônico. Tá? Um vai indicar que vai ter mais H+, e o outro vai indicar que tem OH-. As substâncias são classificadas de acordo com essa faixa de pH, em ácida, neutra e básica. Essas três classificações, tá? De acordo com a variação do pH. O pH, quando for usar aquela função, ela vai dar um número de 0 até 14, onde a soma de pH com pOH sempre é igual a 14, por causa daquela explicação da questão da ionização da água. O pH vai ser igual ao pOH na água neutra, o pH é igual a 7, tá? Isso aí a gente vai ser útil para a gente entender como é que funciona a classificação das substâncias. Eu posso identificar o pH através de um cálculo ou através de instrumentos, como está mostrado aí na figura. Eu pego um instrumento que vai medir o pH, tá? Esse instrumento pode ser um papel de pH, pode ser o pH-gâmetro, que são esses dois aí, de bancada, ou portátil, tá certo? Esses três aí vão auxiliar para a gente verificar o pH. O de papel, ele vai mudar a coloração de acordo com a faixa do valor do pH. Pode ficar laranja, amarelo, verde, dependendo da faixa do pH. E os instrumentos vão dar um valor numérico, tá? Valor numérico de acordo com a substância. Eu posso ter até indicadores que vão, de acordo com a solução, mudar de cor. Então, um indicador chamado de indicadores, eles vão modificar a coloração de acordo com a presença da solução, se ácida, neutra ou básica. O pH, então, ele vai ser uma escala numérica de 0 a 14. Esse valor do 0 e o valor 14 depende das concentrações de H+ e OH-, como a gente mostrou no último vídeo, tá? O que é que a gente vai ter que saber? Que de um valor até o outro valor vai ser classificado em ácida, neutra ou básica. Quais são esses valores? Então, o pH ele varia de 0 até 14. O pOH ele vai variar de 14 até 0. Vai ser o inverso, um inverso do outro. O pH ele tem um neutro, que é o exemplo é a água pura, igual a 7. Quando o pH é 7, quer dizer que o pH é neutro. O 7 é o valor neutro. Indica que o pH é 7 e o pOH também é igual a 7. Então, a substância é neutra. Abaixo de 7, as substâncias são classificadas como ácidas. Então, se o pH está abaixo de 7, nessa faixa aqui, antes de 7 até 0, as substâncias são ácidas. Então, quer dizer que, quando elas são ácidas, o pH é menor que 7, então o pOH vai ser maior que 7, porque eu posso saber o pH e posso também saber o pOH, tá? O pH e o pOH são inversos um do outro, mas eu sei que a soma deles tem que dar 14, como a gente viu na figura na página anterior. Já para substâncias básicas, o pH tem que ser maior do que 7 e o pOH tem que ser menor do que 7, tá? Substâncias básicas alcalinas, tá? Eu posso ter o nome básico ou alcalino. O 7 é neutro e abaixo de 7 é ácido. Basta apenas lembrar disso, que pH ele varia de 0 a 14. O 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Basicamente, o estudo de pH vai se limitar, vamos dizer assim, a essa escala de valores entre 0 e 14. E eu tenho que saber se uma solução com pH tal valor vai ser ácida, vai ser básica ou neutra, tá certo? E pOH é o inverso do pH, né? O que falta para 14.
Quanto mais próximo de 0, maior vai ser a acidez. Quanto mais próximo de 14, maior vai ser a basicidade para as soluções, tá? Isso na escala de pH. Na escala de pH é só o contrário. A gente tem uma imagem para ilustrar quais são os pH que já tem aí na literatura, né? Já são bem determinados aí. Por exemplo, o café, a água, o leite tem um valor de pH. Então, qual é o pH do café? O pH, ele está aqui mostrado que é um pH igual a 5. O leite é igual a 6, pode variar, 6,1, 6,2, 5,9. O sangue tem um valor de pH, que é um pH alcalino, pH básico. O antiácido é um pH alcalino básico. A água sanitária é um pH alcalino básico. E, por outro lado, tem o vinagre e o limão, que são pH ácidos. O pH neutro é a água pura, né? A água pura, o pH é exatamente neutro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer é observar os valores de pH e classificar a substância entre ácido, básico e neutro. Tem aí o contato e a gente vai tirando dúvidas através desses contatos aí, certo? A gente volta numa próxima fazendo exercício para a gente ver como é feito a análise de pH através da equação e através do valor do pH.